pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, dessa vez em um formato um pouquinho diferente, né? Afinal, estamos aí em quarentena devido à pandemia, mas o show tem que continuar. Por conta disso, nós ficamos pensando: como poderíamos continuar tocando o barco aí e levando conteúdo bacana para vocês? Pois é, então cada um vai gravar aí um trecho, o nosso santo editor Gabriel juntará tudo com o poder mágico da edição e fará o possível para tornar isso aqui assistível. Não sabemos exatamente se os próximos programas seguirão esse mesmo formato, mas não se preocupem, pois toda quarta-feira, como é de lei, terá vídeo novo aí do Formiga para vocês, beleza? Bom, e para o vídeo de hoje decidimos uma pauta um pouco mais leve e não por isso menos bizarra, que são os piores super-heróis, enfim, aqueles com os poderes mais ridículos. Enfim, na nossa opinião, né? Então, não desgruda daí que eu, Daniel e o Rafa selecionamos aí algumas pérolas manchadas para falar para vocês, beleza? Então, Daniel, você que tem o incrível poder de encontrar as maiores bizarrices aí da cultura pop, solta o verbo, meu caro. Bom, pessoal, na tarefa de selecionar 3 dos piores super-heróis, pelo menos na minha opinião, né, com um critério que não envolve apenas um poder ridículo / inútil ou um uniforme ridículo, mas às vezes é uma combinação de várias coisas, tá? Então, o meu primeiro escolhido é um integrante da Legião dos Super-Heróis, surgido em 1962, chamado de Digestor, que pelo nome você já deve imaginar que tenha alguma coisa a ver com digestão. E é verdade, porque o nome original desse personagem é Matter Eater Lad, que numa tradução livre fica como rapaz comedor de matéria. E é exatamente esse o poder desse rapaz. Ele é capaz de mastigar e consumir qualquer tipo de material. Algo que não é muito útil pensando na questão de combate ao crime, de combate a ameaças cósmicas e por aí vai. É um poder que é realmente inútil, né? A não ser que você tenha que jantar na casa do Rafael, bem lembrado isso. Mas a curiosidade por trás desse personagem do Digestor é que ele foi criado por John Forte junto com ninguém menos que Jerry Siegel, o homem responsável por criar o Superman junto com Joe Shuster em 1938, também é o criador de um dos personagens com um dos poderes mais inúteis que se tem notícia nos quadrinhos, tá? Uma forma inglória aí de associar o nome do Siegel, mas aí, minha primeira opção. Deixando agora a DC um pouquinho de lado, vamos para Marvel para falar de um coadjuvante do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha é um gancho bem bacana, bem adequado para começar a falar do meu segundo selecionado, porque não é nada incomum no mundo super-heróico que personagens se apropriem aí de algum representante do reino animal, né? Seja um mamífero, seja um inseto e por aí vai, né? A questão é que muitas vezes essa escolha acaba soando um pouquinho estranha, porque o cara que nós vamos abordar agora, ele adotou como seu símbolo um porco selvagem. Isso mesmo, a gente tem um personagem chamado Javali no Brasil, que em inglês é Razorback. Buford Hollis não é nada além de um caminhoneiro bombado que tem um capuz bizarro com a cabeça de javali. A questão é que a juba desse javali, essa crina, sei lá como se chama isso, também é capaz de dar choques. Exatamente. Ele tem uma cabeça de javali com uma cabeleira eletrificada. Por muito tempo, esse personagem, esse caminhoneiro aí com esse uniforme um tanto bizarro, ele era exatamente isso. Era só um cara fortão que tinha escolhido um animal meio estranho, né, como seu próprio símbolo. Passado um tempo, durante a passagem do John Byrne pela Mulher Hulk, que foi uma fase que tirava sarro diretamente de alguns clichês super-heróicos, né, de alguns tropos ridículos, né, que esses personagens trazem, foi criada a explicação mais estapafúrdia ainda, que o javali ele teria a habilidade intuitiva de pilotar qualquer coisa, né? Mesmo que ele nunca tivesse visto um veículo, era só ele chegar perto ali, ele aprenderia a pilotar automaticamente. Esse personagem ele permanece aí no universo Marvel, ele reapareceu aí pós Guerra Civil
E ele foi criado por um time em 1977, foi criado por um time até respeitável de criadores, foi o Art Goodwin, Bill Mantlo e Sal Buscema, são responsáveis por trazer o Razorback ao universo do Homem-Aranha e está aí até hoje no universo Marvel. Esse aí é o meu segundo selecionado. Retornamos aí a DC para falar do meu terceiro selecionado. Já vou avisar de cara. Não é um poder bizarro ou um poder que talvez as pessoas não gostariam de ter. Porém, existem várias escolhas duvidosas em torno desse personagem que o categorizam para entrar aqui na minha lista. Eu estou falando do Vibro, que em inglês é Vibe, que surgiu em 1984, criado por Jerry Conway e ilustrado por Chuck Patton. Na verdade, o Vibro ele aparece numa fase muito inglória da Liga da Justiça, talvez a pior, né? Acredito que muitos fãs vão concordar com isso, que é a fase Detroit. É uma fase que teve a alternância de liderança entre o Aquaman e o Caçador de Marte, o que já é um péssimo sinal. Mas a diretriz da editora naquele momento era focar em personagens mais jovens, porque eram as revistas que vendiam mais naquele momento. Então criaram-se novos personagens para suprir essa ausência dos membros fundadores. Entre eles o Vibro, que pode não ter um dos piores poderes nessa questão de gerar ondas de choque, porém 1984, quando você pega o ano de criação do Vibro e vê o uniforme original desse personagem, você percebe que existe uma preocupação enorme em estar na crista da onda, estar na moda e tal. Por isso que é um personagem que você olha hoje e você fala, nossa, isso é absolutamente datado. Não só isso, o Vibro ainda tem a particularidade de encarnar aí na sua origem um outro assunto que era um pouco assim, da onda, no momento que era da questão das gangues. E o Vibro, cujo nome civil era Francisco ou Cisco Ramon, ele era líder de uma gangue chamada Los Lobos. Para quem não sabe, Los Lobos é o nome de uma banda de rock latina que, por sinal, fez a trilha sonora do filme La Bamba, né? O que também mostra que é um personagem genérico, um personagem com um uniforme, assim, no mínimo ridículo, né? Para os padrões super-heróicos, você falar que um uniforme é ridículo é algo, assim, abissal de fato. Enfim, tudo isso justifica aí a inclusão deste personagem aqui na minha lista. E agora eu passo a bola pro meu amigo Rafael. Falou! Ah, minha vez. Aproveitando que o Gustavo e o Daniel estão puxando sardinha aí para distinta concorrência, eu vou fazer a minha pauta inteira só na Casa das Ideias para provar para você que talvez essa alcunha não seja exatamente apropriada. E para isso nós vamos começar com o pior caso de solitária que a gente tem conhecimento: Larval. Maggot Yaphet foi criado por Scott Lobdell e Joey Madureira em 1997 para a edição 345 de Uncanny X-Men. Ele tem um dos poderes mais idiotas que eu consigo lembrar, que são duas larvas metálicas que vivem dentro dele, pulam para fora, comem, voltam para dentro dele e dão super força e por algum motivo pele azul para ele. Por quê? Porque quadrinhos. Como eu acabei de dizer, os anos 90 não eram exatamente um primor de ideias e Larval é o auge dessa pobreza intelectual. A história dele também, se ele é inútil, é pior ainda, porque ele nasceu na África do Sul, história de sofrimento, blá blá blá, privação. No meio desse caminho, por algum motivo, ele conhece o Magneto lá. Quando ele se torna um adulto, ele vai para os Estados Unidos para procurar o Magneto, encontra o Magneto, que não é o Magneto, é um clone do Magneto. É claro que eles saem na pancada. No final das contas, eles se tornam amigos, tornam parte da equipe dos X-Men e ele acaba cooptado em algum momento pela Arma X. Por quê? Porque Larval é tão inútil que eles tiveram que matar o personagem e deixar as larvas dele para trás. Um detalhe, se você acha que ter larvas no seu estômago já é um negócio muito ruim, saiba que elas têm nome, elas se chamam Ini e Mini, que para tornar a situação toda ainda mais estúpida, Ini e Mini em português seria algo como Uni e Duni, porque Ini, Mini, Mine, Mo em inglês é aquela cantiga que a gente usa como Uni, Duni, T, ou seja, estúpido até o osso. Mas, se você acha que isso é o limite da estupidez da Marvel, calma, vem mais por aí. E voltando às ideias não muito boas da Casa das Ideias, nós temos Speedball. Robert Baldwin é criação de ninguém menos do que Tom DeFalco e o grande Steve Ditko para a Amazing Spider-Man número 22 de 1988. Para provar que nem sempre os grandes gênios acertam, Speedball tem alguns dos poderes mais idiotas que você consegue imaginar. Ele essencialmente quica. E para você que tem a mente suja e já está imaginando alguma coisa pornográfica, não é nada disso. Speedball literalmente
Kika. Ele absorve energia cinética e devolve ela em maior escala. Só que ele não usa isso para produzir grandes danos ou grandes efeitos. Ele usa isso para quicar pelas paredes e quicar em cima das pessoas e dos vilões e das coisas. Como um poder secundário, calma, ele cria bolinhas coloridas de energia cinética, ou seja, o homem é um buffet infantil ambulante. Speedball é um super-herói tão idiota que o ponto alto da carreira dele como super-herói foi uma cagada monumental que levou ao surgimento da Guerra Civil, a grande saga recente dos quadrinhos que inclusive virou filme da Marvel. Nessa cagada, ele deixou o vilão B, Nitro, que estava um pouco acelerado, talvez de Speedball, explodir uma escola cheia de criancinhas e no processo ele acabou tão deprimido e tão fodido da cabeça que ele se tornou aí então talvez um super-herói mais interessante que adotou o nome de Suplício e fez parte dos Thunderbolts, depois parte da iniciativa de Norman Osborn, que se tornou outra imensa mega saga da Marvel. Ou seja, tudo o que o sujeito viveu e fez foi um grandíssimo erro, como vocês podem ver, como a sua própria existência. Caracas. E para completar a minha trinca de lixo da casa da eventual falta de ideias, nós temos Butterball. Butterball foi criado por Christos Gage e Steve Ui em 2008 para a edição número 13 de Avengers The Initiative. Avengers The Initiative era um spin-off que cobria a iniciativa dos 50 estados, que é o que aconteceu imediatamente após os efeitos de guerra civil, sobre o qual nós falamos quando falamos de Speedball. Esta outra bola, aqui sem preconceitos, aí não. é literalmente uma bola. Speedball é indestrutível. E você pode dizer, bom, mas isso não é um superpoder interessante ser indestrutível para um super-herói? Sim, só que Butterball é demasiadamente indestrutível. Indestrutível ao ponto de o seu corpo não conseguir se ferir para produzir músculos. Significa que Butterball tem péssima forma física, é incapaz de dar um soco, ele é literalmente apenas indestrutível. O que significa que o treinador, quando assume a guarda dele na iniciativa dos 50 estados, ao invés de colocar ele para ser um tipo de tanque, algum tipo de combatente corpo a corpo, o usa como espião, pelo simples fato de que, se ele for capturado, ele não vai conseguir ser morto e nem vai conseguir sofrer qualquer tipo de dor. Ou seja, é o pior superpoder das piores circunstâncias em que é aplicado por alguém que é realmente inteligente, porque Butterball nem isso é para compensar. É isso, esses foram os meus super-heróis ridículos, eu espero que eles tenham feito você dar risada, porque eles me fizeram sofrer bastante todas as vezes em que eu tive que ler e gastar dinheiro com os quadrinhos onde eles apareceram. Tchau! Bom, pessoal, para começar, vamos pegar aí uma nojeira de primeira. Patotinha do X-Men, Alex Clooney, ele estava em um encontro aí com uma bela rapariga, até que ele descobre que tem a habilidade, entre aspas, de vomitar ácido. E como que ele descobriu? Sim, depois de ter desconfigurado todo o rosto da guria. E assim nasceu esse super ser chamado Zeitgeist, cujo poder é vomitar uma espécie de gosma ácida que pode corroer, enfim, dissolver qualquer coisa. Bom, se dissolve qualquer coisa, como que ele não dissolve a própria garganta ou o próprio estômago? Então, sim, deve ter aí alguma substância aí que protege o cara de não ser corroído pelo próprio vômito, tipo o Alien, que não é queimado pelo próprio sangue, né, dentro do seu organismo. Esse personagem aí, deveras interessante, ele é criação do Peter Milligan e do Mike Auretti, quem diria, né? E o primeiro Hugo dele, o primeiro Hugo do cara foi em 2001, no número 116 da HQ da X-Force. Enfim, com certeza você aí que tá assistindo conhece alguém que faz o cosplay aí do Zeitgeist em todo Happy Hour, sem ao menos saber disso, né? Bom, pessoal, vamos para outro, agora saindo da Marvel indo para a DC. Esse aqui não é tão bizarro quanto o Zeitgeist, porque o poder dele não causa ojeriza. Pelo contrário, até um poder de embelezamento, dependendo do contexto. Legião de Super-Heróis, Color Kit. O Luke Vac de Lupra, o garoto cor aí, em tradução livre, né, do Color Kit, tinha a habilidade de conseguir mudar a cor de qualquer objeto. Ele trabalhava como assistente de laboratório até que ele foi atingido por um raio multicolorido, óbvio, né, não tem origem mais óbvia que essa. Os seus criadores foram Curt Swan e Edmund Hamilton, e a sua primeira aparição foi em 1966, na revista Adventure Comics 342. Assim, essa habilidade de mudar as cores, ela, bom, primeiro seria muito mais útil aí nas mãos de um decorador, né, do que de um super-herói. Mas enfim, como um super-herói, essa habilidade, na verdade, ela não traz muitas vantagens. Pra ser bem sincero, com esse poder ele poderia ser um mega super vilão. Essa que é a verdade.
Porque imagina só o cara mudando a cor dos semáforos da cidade, deixando tudo verde e causando um caos urbano, como o vilão de Duro de Matar 4 aí. Ou até pensando bem, na verdade, o melhor uso desse poder seria como um mega vilão da tropa dos Lanternas Verdes, né? Imagina só ele deixando tudo amarelo. Acabou com a tropa dos Lanternas Verdes. Bom, pessoal, para terminar, esse aqui é sensacional. Floyd Belkin, o famoso Armful of Boy. Pelo nome você já imagina o que vem por aí, né? Afinal, em tradução livre, a gente pode considerar que seria o garoto do braço que cai. O cara tem o incrível poder de tirar o braço para bater nos outros. Pense em algo mais inútil, não só inútil, né? Ele é um poder aí, entre aspas, que até atrapalha, pois é como se literalmente você tivesse um braço só. Então, ao invés de você poder atacar e defender contra o braço, você só tem um pra bater, enfim. Mais uma vez, aí um personagem da DC, que apareceu em 89, em Secret Origins 46, pelo Gerard Jones, Kurt Swan, quem diria, e Ty Templeton. Bom, é aquela velha história do herói tentar entrar pra Legião de Super-Heróis, né? Esse grupo aí é o que mais atrai esses poderes bizarros. Mas logo o personagem foi rejeitado pelo grupo, e após um tempinho aí longe dos quadrinhos, o personagem ele retornou, agora com o nome de Splitter. Mas como se não bastasse, não veio só ele, agora ele trouxe a Renca, né? Tem toda a família agora. Ele retornou em Superman Spawn Jimmy Olsen número 9, escrita aí pelo Matt Fraction, onde ele deu uma entrevista pro Jimmy Olsen. E foi nessa HQ que ele apresentou a Renca aí, como eu disse, né? Toda a sua família, que curiosamente tem a mesma habilidade que ele, só que com algumas particularidades de cada membro. Aí, perdão pelo trocadilho do cada membro. O pai dele consegue arrancar as pernas, a mãe dele consegue arrancar a cabeça, a irmã consegue remover os dedos e a avó tem a incrível habilidade de tirar a bunda. Pra ser sincero, eu nunca li nenhuma HQ em que esse personagem aí apareceu, mas agora eu vou dizer que eu estou extremamente instigado pela edição aí número 9 do Superman Spawn Jimmy Olsen, viu? Ah, e pessoal, tem ainda uma curiosidade desse Armful of Boy. Esse personagem ele foi baseado em uma fanzine de sátira, né, em uma paródia do Jay Silver e do Jim McPherson, que é o Earful of Floyd. Essa fanzine era justamente uma paródia de heróis com poderes idiotas e acabou dando origem a mais um, né? Pois é, a Terra plana, pelo visto, nunca para de dar suas voltas, né? Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um Formiga na Tela. Na verdade, quase um Formiga em Casa, né? Por essa adaptação que nós estamos tendo que fazer por conta desse período de quarentena. Mas se você gostou, dá seu like aí. Coloque aí nos comentários também sugestões, críticas, enfim, o que você gostaria que nós abordássemos nos nossos programas. Tanto os videocasts aqui no YouTube, quanto o nosso podcast lá no Spotify. Aliás, não deixe de ouvir o Formiga Cast, o nosso podcast quinzenal lá no Spotify, com muito tema bacana, convidados, enfim, dá uma olhada lá. E é claro, se inscreva no canal. Para isso, clique aqui nessa formiguinha que está aparecendo aqui do lado. E também não deixe de conferir o nosso site, formigaelétrica.com.br. Beleza, pessoal? É isso. Até semana que vem.